Olá, bom dia, paz esteja convosco, amado irmão, tudo bom? Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nesse domingo, 28 de março de 2021, trazendo a palavra de Deus. Como que passa, o tempo urge, Como que o tempo se abrevia, Se você observar, nós já findamos o primeiro trimestre. E a partir de terça-feira, salvo engano, um pouquinho a mais, às quarta, quinta, nós estamos entrando no segundo trimestre, Olha como passa rápido as coisas. Irmãos, pedi oração pela nossa igreja, pedi a vocês oração pelo esse país, nesse momento. Clame para que Deus venha realmente responder, tendo misericórdia do povo brasileiro, tendo compaixão desse povo, que é sofredor em todas as áreas, Todas as áreas. Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é recolhendo os bons frutos. Por que isso? Porque a lei da semeadura, ela é uma lei universal e que não há possibilidade de ser burlada. Eu ouso até falar com todas as vênias, com o temor possível de Deus, que nem a graça de Deus pode alterar a colheita. Não pode, no sentido de Deus não poder, essa hipótese não existe. Não pode pelo próprio princípio instituído por Deus. Não se enganeis, o que o homem plantar, isso semeará, já diz a palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar Eclesiastes 12. O livro de Eclesiastes, as últimas palavras do sábio Salomão. Salomão escreveu 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares, ele era muito jovem, e você vê já uma linguagem bem jovial no texto. Provérbios já é um homem adulto, e Eclesiastes já é uma pessoa madura, indo para a parte idosa. Ou seja, todo o acúmulo de sabedoria, se em Provérbio ele já está bem melhor, já está com uma sabedoria muito mais aguçada. Eclesiastes ele chega realmente com um know-how muito grande. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Eclesiastes 12 em diante e deixasse aberto. Nós vamos pincelar vários versículos. Assim diz a palavra de Deus. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Essa palavra é muito usada para seminários de jovens, ela tem uma conotação realmente com a juventude, para congressos de adolescentes, congressos de jovens, E ele é muito atrelado, é muito concentrado as pregações nela, principalmente as atitudes intempestivas que os jovens tomam, Mesmo nesse caos que nós temos, a Bíblia tem uma conduta da sexualidade, uma conduta no sentido de reservar esse ato para o casamento. Então, diz muito sobre escolhas, sobre filhos na juventude, entrar no rumo das drogas, porque são caminhos, E o filho é bênção, mas quando ele vem de uma maneira, num tempo errado, ele traz algumas coisas, não é malefício, mas exemplo, a mãe jovem, o pai jovem, ele perde muitas oportunidades, de estudar, de trabalho, de entretenimento, porque não era um momento adequado. Mas eu creio que essa palavra é muito mais abrangente do que se concentrar isso. Primeiro ele diz, antes que venham os maus dias, chegam os anos, ou seja, algo posterior, uma colheita posterior. Está falando de algo de muito, muito, muito depois.
antes que chegue os anos, ou seja, não é com o passar de anos, chegue os anos, ou seja, do hebraico dando a entender quando chega a conta, né? Quando o teu corpo já não obedece, você não tem a mesma força de trabalho, você não tem a mesma condição de se sustentar, né? Na quais vem dizer, não tenho neles contentamento. Lembra do teu Criador, lembrar, né? Lembra da palavra. Mas eu quero jogar essa palavra um pouco maior, porque ela também, ela tocou o meu coração, que ela pode ser pregada para aquelas pessoas que postergam a entrada de Cristo na sua vida. Elas postergam o Senhor sendo o seu verdadeiro Salvador. Elas postergam um compromisso cristão verdadeiro. Há pessoas que ouvem a palavra, há pessoas que gostam de ouvir, mas ainda querem muitas autonomias que a Bíblia não dá. Um exemplo, né? Não preciso aceitar Jesus, não. Aceitei no meu coração. Eu não preciso de batismo. Eu não preciso ceiar. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso dizimar. Não preciso ofertar. Ou seja, ela às vezes pega até algumas questões, né? Uma pessoa que vive uma vida infeliz dentro de um sistema religioso e usa exemplos esporádicos e cria, né, um mecanismo de defesa contra tudo que é da ordem legal eclesiástica. Porque eu creio que o religare, que a religião, ela é positiva. Ela não é positiva o conceito de religião atual, que é de um religioso, que julga as pessoas, que é hipócrita, que engole um camelo, mas se engasga com mosquito, como Jesus disse, que é hipócrita. Mas a religião do seu étimo, que é o religare, que é religar o homem a Deus, e isso só é através de Cristo, não é através do Papa, não é através de homem nenhum, não é através de pastor. Só existe um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Esse ato é um ato também de postergar isso. Porque eu vou discorrer aqui e você vai ver como que Salomão ele é sábio e ele sustenta aquilo que eu estou falando. Então lembra do teu Criador no dia da mocidade. Não adianta depois quando a conta chegar. Não adianta. A gente confunde muitas coisas. Eu vivi uma vida completamente pecaminosa, até mesmo conheci a palavra e acabei com a minha vida. Aí eu tenho na minha vida, estou dando exemplos, né? Enfermidades, porque drogas, fumos, noites sem sonos, orgia me deu, doença. Como que não? Nós estamos atendendo pessoas, né? Que têm sífilis, pessoas que têm o HIV. Não que a pessoa tem que ser marginalizada, mas porque ela adquiriu ali, né? Às vezes de um não cuidado sexual. E a gente tem pessoas que perderam todas como posso falar? As comodidades motoras devido a drogas. Nós temos pessoas cegas devido a diabetes maltratadas. Então, as consequências vão ficar. Agora, uma vez você gritando e rasgando o coração, falar, Senhor, entra na minha vida, vai ser estancado o pacto da morte. O pacto da morte, que é o homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Mas nada impede que um filho de Deus, que serve a Jesus, que tem uma vida, ainda seja refém dos seus passados. Por mais que Deus ele seja bom, por mais que Deus seja poderoso, a colheita está ali. E essa palavra é para que você evite uma má colheita. Essa palavra é para que você evite uma vida miserável cristã.
Davi, ele fala sobre a perda da alegria da salvação. A alegria é ser salvo, mas sem alegria de ter a Jesus. É ser salvo, mas sem alegria de comungar com Deus. É ser salvo e não ter a alegria, né, de ser santo, de ser irrepreensível. É ser salvo e não conseguir ter em Deus, em Cristo, esse amor. Está faltando brilho nos olhos dos cristãos hoje. Então ele vai falar, versículo 12, e ele vai falando várias coisas, né? Várias coisas muito tremendas sobre isso. Eu vou ler de novo Eclesiastes 12:1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos do qual vem dizer, não tenho neles confinamento. Versículo 2. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua, as estrelas, e torne vir as nuvens depois da chuva. E aqui uma conotação já apocalíptica, uma conotação de juízo. 3. No dia que tremerem as guardas da casa, se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos. Quando, versículo 5, Eclesiastes 12:5. Quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, então o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores rodeando a praça. Então olha que caos, né? Imagine só o florescer da amendoeira, mas com um gafanhoto como um peso, ou seja, a medida de moeda. Quando temer o que é alto, e houver espantos no caminho. Então, lembra-te de obedecer a Deus agora. Lembra-te de obedecer a Deus quando tudo está, sabe, bem. Lembra-te de obedecer a Deus agora. Por que, mulher, homem, endureces o teu coração ao ouvir essa palavra? Por que tanto depois? Por que tanto agora? Por que tanto eu não estou preparado? Desperta, ó tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Dormir dentre os mortos, mortos espiritualmente, e você num sono profundo, de não comunhão, de não reconhecimento que Jesus é tudo na sua vida, de tudo que Ele fez, tudo que Ele mostrou. Não adianta querer reagir, voltar à casa de Deus quando sente que alguma coisa está ruim. Tem que estar na presença de Deus, tem que seguir em frente, tem que lutar contra nós mesmos. Nós somos detestáveis. Nós somos pessoas que atrapalhamos o Espírito Santo. Só existe um grande empecilho entre eu e o Senhor. Sou eu mesmo, com as minhas falhas, com meus erros, com a minha hipocrisia, com a minha falta de fé. Isso serve para você. E aí a gente vai lá, tirando o espinho, lapidando, e passa anos e parece que melhorou um pouquinho, e às vezes parece até que regrediu. Mas nós estamos aos pés do Senhor chorando, porque é impossível um homem se auto-bendizer diante de Deus, que é santo e que é repreensível. Quem chega diante de Deus sabe o que eu estou falando, sente uma condição de miserabilidade, de necessidade de graça, de socorro, porque Deus é santo. E a sua luz ofusca a nossa ignorância. Nós somos o maior, não é diabo nenhum, não é irmão, não é pastor que te deu mau exemplo, não. Você é o maior empecilho para que Deus faça a obra na sua vida. Mas também você é o responsável pelo milagre. Também você é o responsável pela decisão certa. Seja maduro. Pare de jogar culpa nas pessoas, nos erros, em tudo menos no que importa, que é você.
Versículo 6, Eclesiastes 12, 6. Lembra-te deles, antes que rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Você está aí achando que você é alguém porque tem alguma coisa, tem algum recurso. A cadeia de prata, o copo de ouro vai se romper um dia. Não entregue e não se agarre atrás da riqueza, dos prestígios, dos cargos. O cântaro junto à fonte vai quebrar. Um dia as fontes normais vão secar e você só vai ter que ter e contar com Deus. Por isso que diz, fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão sacia o ventre por horas, mas o que sai da boca de Deus sacia o homem para a eternidade. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte de Deus que o deu. E aí Salomão fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu não quero a igreja porque eu sou novo. Eu não quero porque aquele lugar as pessoas falam, sabe, que a pessoa não sabe falar. Naqueles são muito metidos. Mas eu não... Eu respeito todas as religiões, mas qualquer lugar me leva a Deus. Eu tenho Deus aqui no meu coração, não preciso de nada disso, não. E o não dito, que é o pior, né? O que nós chamamos de psicanálise do adito. O psicanalista, o psicólogo que tem que ver o adito. É o não dito. Porque a pessoa está ali nas suas máscaras, nas suas ilusões, falando. Mas muitas vezes você tem que pegar o não dito. É pessoas confiando na cadeia de prata, no copo de ouro, no cântaro cheio, na roda do poço. É pessoas que não falam, mas a sua vanglória está na glória do homem, está nos recursos. E Salomão diz, tudo é vaidade, diz o pregador. E olha a responsabilidade de se lembrar de Jesus em vida. Do pó volte à terra, até aí todo mundo concorda, até o ateu. Mas aqui entra o problema. E o Espírito volta a Deus que o criou. O homem é eterno. O homem não fica dormindo num lugar e nunca mais acorda. Ou o homem vive a eternidade com Deus ou separado de Deus. E o separado de Deus, a Bíblia diz que é um lugar de pranto e ranger de dentes. Eu tenho bruxismo, né? Aquele negócio do dente. Às vezes você acorda porque bateu o dente já é horrível. Né? A parte da frente do dente é toda comida. Minha filha também tem, colocou um aparelhozinho, mas não se adaptou. Imagina um lugar que o dente range, que dor, né? A gente quando sente, então fala assim, né? Trinca, é rangeira, é o barulho do dente. A separação do homem com Deus é um lugar horrível. O homem nem sabe, mas o que nos sustenta é Deus. Imagine Deus sendo arrancado, agora você não ter a presença de Deus, vai faltar algo para nós como se falta oxigênio. Até aquela oração curta, Senhor, Pai, me deita e paz durmo, é maravilhosa. Ler a palavra de Deus é maravilhoso. Não menospreze isso. E eu vou terminar com Eclesiastes 12, 13, que diz, tudo que se tem ouvido, a conclusão é, tudo que você ouviu na vida, está falando o homem mais sábio do mundo, Salomão, que Deus diz que nunca houve antes dele e nem haverá depois. Eu amo Sócrates, eu amo Sófocles, eu amo Aristóteles, eu amo Nietzsche, eu amo essas pessoas que pensam, eu amo Durkheim, Emile Durkheim, eu amo tanto, eu amo Freud,
São sabedorias, Lacan, é tanto nome, Foucault, sabe, tantas pessoas, tantas, daria aqui, né? Só Platão e Sócrates já é uma coisa maravilhosa, Aristóteles, mas ninguém foi mais sábio que Salomão, porque assim o Senhor disse. Ele vai falar de tudo que tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. De tudo que você ouviu, eu vou ler de novo, Eclesiastes 12, 13. De tudo que você tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, temor. Você crê que Deus existe? Os demônios também creem e temem, e tremem. É temer a Deus, é muito maior. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Percebam? As pessoas olham às vezes para o crente e vê um erro. Você chegou a palavra, você não pode. Você está mentindo, você não pode. Mas mal saber que o ordenamento de Deus é para todos, ele vai trazer juízo. Que ele fala, teme e guarda seus mandamentos. Eles sabem te acusar, mas não praticam. O mandamento de Deus é para todo mundo. Não adulterarás, não é só para quem está na igreja, é para o homem. Eles fazem porque querem. Guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, obrigação, dever vinculado a um ato obrigacional do homem. O homem ainda não entendeu que quem manda as regras é o maior. Para você ser autônomo de Deus, você teria que criar um mundo para você, fazer suas próprias regras e autossubsistir, que nunca vai existir. Aqui tem que se obedecer à voz de Deus, querendo ou não. Jesus vai voltar para ateu, Jesus vai voltar para desobediente, Jesus vai voltar para quem está xingando a igreja. Só que alguns vão ser levados para ele, outros vão ficar em juízo. A volta de Jesus acontecerá, melhor expressão. A volta de Jesus acontecerá, você crendo ou não. E me atei uma frase que eu ouvi nas redes sociais que achei fantástica. Ele disse que viria, veio. Ele disse que ia morrer, morreu. Ele disse que ressuscitou, ia ressuscitar e ressuscitou. E ele disse que vai voltar. Ele não mente. Porque, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive o que está encoberto. Se é um culto presencial. Aqueles glória a Deus. Aqueles fala a Deus. Inclusive o que, irmão? O que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Não engane a Deus. Ninguém passará pelo seu juízo. Tenha uma boa colheita. Recolha bons frutos. Tome a atitude certa na tua vida. Que Deus te abençoe, Espírito do Senhor fale melhor no teu coração. Quero orar por você. Bendito Deus, eterno Pai. Obrigado por cada palavra, por cada vida que está ouvindo essa palavra. Fala os corações, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos. Guarda esse domingo, guarda essa semana, guarda esse feriado grande. Eu peço a tua bênção sobre esse país. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada. Bom abril na semana que vem. Deus abençoe.